Olá, meu irmão, olá, minha irmã, uma boa noite se você estiver acompanhando agora no nosso terceiro dia do retiro online de carnaval da nossa Igreja Batista do Farol. Ou bom dia, boa tarde ou boa noite também, quando você estiver acompanhando essa mensagem e onde você também estivesse, na sua casa ou em outro local. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém, amém. Como já falei, nós estamos no terceiro dia de encontros do nosso retiro online. Começamos no sábado, a partir das 6h30 da manhã, na conta do nosso pastor Roberto, com a roda de oração. No sábado à noite já tivemos a primeira mensagem, o pastor Antenor já nos trouxe a mensagem do Senhor. Ontem tivemos 2 cultos abençoados aqui, presencialmente na nossa igreja e também ao vivo através do nosso canal do YouTube. E hoje estamos no nosso terceiro dia. O tema do nosso encontro é Transformai-vos. Estamos continuando a nossa mensagem acerca daquilo que Paulo nos ensinou no capítulo 12 da sua carta aos Romanos. E hoje eu quero falar com você a respeito desse tema, Transformai-vos pelo amor. E a mensagem, ela vai ser baseada num texto de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 10. Se você tiver uma Bíblia e puder abri-la ou acessar aí no seu celular, vamos ler juntos comigo. Romanos, no capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Paulo diz o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Vamos mais uma vez. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém. Vamos orar ao Senhor? Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz, pela tua graça em nossas vidas. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, tudo que o Senhor tem feito em nós e também através de nós. Obrigado por esses encontros, Pai, onde podemos ouvir a Tua palavra, falar do Teu amor, refletir acerca do Teu Evangelho, Deus. A nossa oração que sempre fazemos é que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Pai, que possamos ser transformados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua justiça, que possamos, Deus, ser vistos, Pai, reconhecidos como Teus servos, seguidores do Teu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Eu não sei se você já parou para refletir um pouco sobre a comunhão cristã, mas o fato é que a comunhão cristã, a nossa vivência aqui no meio da igreja, do povo de Deus, é algo que foge dos padrões do mundo. É algo muitas vezes até indescritível. A gente não consegue dizer para os outros de forma, em palavras, como é estar no meio do povo de Deus. Porque de fato, a comunhão cristã, ela só acontece unicamente por conta de Cristo e em Cristo. É algo que acontece através da fé que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz isso é o teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer que tudo que acontece na comunhão da igreja, dos santos, só acontece por um milagre. É um milagre estarmos aqui. E de fato é. Não sei se você já tentou falar com alguém e explicar isso, ou por que você vem aos encontros aqui semanais, seja nas quartas-feiras, nos domingos, muitas vezes domingo de manhã e domingo à noite, onde algumas pessoas dizem que poderíamos estar aproveitando a vida de outra forma, mas estamos aqui, nos doando e nos acolhendo uns aos outros. E Paulo ele vai falar isso exatamente nesse capítulo 12, no versículo 10 que lemos há pouco. O que Paulo ele fala na sua carta aos Romanos, ele está falando para uma comunidade que ela estava dividida, por assim dizer. Então nós tínhamos ali situações entre os judeus e os gentios agora convertidos a Jesus Cristo, e existiam algumas contendas entre eles. E Paulo ele quer trazer para os romanos, mas também para nós, que a vida em Jesus era uma vida que foge do padrão do mundo. Ele vai falar no capítulo 12 que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas precisamos nos transformar para uma vida nova, uma vida da nova criação que começou em Jesus Cristo, com sua vida, sua morte e a sua ressurreição.
E Paulo fala no capítulo 12 que essa transformação, ela acontece em 3 movimentos. O movimento para Deus, o movimento em nós mesmos e o movimento para fora, para o próximo. E a partir do versículo 9 do capítulo 12, Paulo ele começa a fazer algumas exortações, aquilo que os estudiosos chamam de parênese, que é uma exortação moral. Ele vai falar agora conselhos práticos, formas práticas de se viver dentro da comunidade de Deus. E o primeiro ponto, onde nós acabamos de ler aqui no versículo 10, é que Paulo agora, ele está amplificando, ele está deixando mais íntimo a nossa relação como corpo de Deus, como corpo de Cristo. Se antes, lá no capítulo 12, no início do capítulo 12, ele fala que nós somos membros de um só corpo, Paulo agora ele quer levar a nossa mente, o nosso entendimento de que nós não fazemos apenas parte de um corpo, como se fôssemos membros pertencentes a um corpo, mas em algum sentido independentes um do outro. Mas Paulo agora ele está dizendo o seguinte: a união que nos acolhe, a união que nós temos é algo que foge esse padrão mundano, mas também que ele amplifica, essa comunhão ela amplifica para uma comunhão fraternal, como se agora nós, que nós somos famílias de sangue, nos tornamos uma família em Jesus Cristo. E ele vai falar no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 12, ele o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Agora Paulo ele está dizendo que esse amor que devemos ter é um amor fraterno. E a ideia de fraternidade, ela vem lá do original, que é relacionada à família. Agora nós somos famílias. Nós somos famílias uns dos outros. E é isso que faz da nossa relação como irmãos e irmãs algo que realmente é transcendente, que não conseguimos explicar, a não ser por meio da própria experiência, da experiência do corpo de Deus. Como é que você explica que você agora faz parte de uma comunidade de pessoas que são diferentes, de classes sociais diferentes, de problemas diferentes, de histórias de vida diferentes, e que agora você faz parte disso e você doa a sua vida e trata esse outro, essa outra pessoa como próximo, mas também como família sua, como um familiar seu, que você se preocupa com ele, que você chora com ele, que você doa o seu tempo, muitas vezes os seus recursos, abre as portas da sua casa e trata como um irmão e uma irmã em Cristo. Porque Paulo vai dizer para os romanos e diz para mim e para você, isso acontece através do amor de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nos transforma e nos une. Então Paulo diz o seguinte, que essa união que existe entre nós é uma união fraterna. Nós agora, além de sermos corpo de Cristo, nós também somos família de Deus. Ele vai falar isso ao longo de outras cartas também, essa ideia de que somos famílias, nós somos um perante Deus. Só que Paulo vai dizer que isso precisa ser algo também que exige de nós um esforço, uma diligência. Por isso que ele fala, dediquem-se. É algo que precisa também partir de nós. Quando Paulo inicia o capítulo 12 falando que nós devemos nos transformar, o transformem-se ou o transformai-vos, é uma ideia, é um conceito de que nós participamos disso, mas que Deus também ele age em nós para nos transformar. Mas Paulo está voltando nesses versículos para que nós precisamos sim nos esforçar para agir dessa forma. Então o desafio para mim, um desafio para você é entender a nossa participação no meio dessa nova família e sim, nos dedicarmos uns aos outros nas nossas súplicas, nos nossos anseios, nos nossos desafios, nos tempos bons e nos tempos ruins. É isso que família de verdade faz. E Paulo nos chama para voltarmos o nosso coração para essa nova família de Deus configurada e desenvolvida ao redor de Cristo. Mas além disso, Paulo ele vai dizer o seguinte, agora nós estamos numa família, é uma família de Jesus, e por sermos famílias, nós precisamos também transformar as nossas relações. Transformar as relações. Paulo ele vai dizer o seguinte, na parte B do versículo 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E aqui, antes de mais nada, eu quero fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui. Nós, graças a Deus,
O evangelho tem sido pregado no nosso país, muitas pessoas se dizem cristãs, pessoas se dizem cristãs evangélicas, mas infelizmente temos visto algumas culturas desenvolvidas dentro de algumas comunidades, uma cultura chamada de cultura de honra, que as pessoas acham que devem honrar algumas pessoas mais do que outras. Então, determinadas pessoas, sobretudo os líderes religiosos, os pastores, as pastoras, os missionários, missionárias, eles precisam ser honrados acima de tudo, e muitas vezes isso é trazido para dentro da comunidade de fé como uma ideia de uma submissão cega, uma forma de opressão do povo de Deus. E o que Paulo está falando aqui não é essa honra, não existe esse tipo de honra, porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele vai falar que diante de Deus não existe mais grego, não existe mais bárbaro, não existe mais judeu, homem ou mulher, todos, independentemente da posição que ocupa dentro do povo de Deus, todos são iguais perante Jesus, perante Deus. Então essa cultura de honra não é isso que Paulo quer trazer aqui. Mas antes, o que Paulo ele quer trazer é exatamente o oposto. É que nós devemos honrar os outros porque devemos reconhecer neles que eles ou elas são imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, e precisa sim do nosso cuidado, do nosso amor. Mas Paulo, quando ele fala essa dedicação aos outros, buscar primeiro dar honra aos outros, Paulo quer dizer o seguinte, que nós devemos buscar isso tendo a iniciativa a partir de nós mesmos. Não precisamos dentro do corpo de Deus esperar sermos notados, esperar sermos reconhecidos na nossa dor, na nossa dificuldade ou na nossa vitória que seja, mas precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo precisa partir de nós. Não adianta a gente ficar aqui olhando e eu não vou partir, eu não vou ir em direção ao outro porque ninguém veio falar comigo, ninguém me notou aqui. Mas o que Paulo está falando é que os nossos interesses, eles precisam ser colocados atrás dos interesses dos outros. E o próximo precisa ser o nosso principal alvo. É muito paradoxal, é muito contraditório para o que vivemos hoje na sociedade. Paulo está falando o seguinte: antes de você buscar a sua própria vida, os seus próprios interesses, as suas próprias conquistas dentro dessa comunidade de fé, você precisa buscar os interesses dos outros. E você precisa fazer isso por iniciativa própria, precisa dar o primeiro passo. E ele vai falar isso em vários textos. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo ele vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Veja o que Paulo fala, que não devemos agir com essa ambição egoísta, mas considerar os outros como superiores a nós mesmos. E a ideia aqui da superioridade não está relacionada com a superioridade da vida, mas que a superioridade está relacionada com os interesses. Veja, Paulo fala: não devemos agir com ambição egoísta em relação a nós mesmos, mas precisamos colocar o interesse do outro acima de nós. É por isso que ele fala: considerem os outros superiores a você mesmo. Mas os outros o quê? Os interesses, as aflições, as inquietações do coração, as necessidades do próximo. É algo que é muito difícil, meu irmão, minha irmã, realmente a gente fazer. É difícil, eu não posso mentir para você e dizer que isso é fácil, que acordamos todos os dias com essa disposição aqui de colocar a vontade do outro acima da nossa vontade, de colocar a vida do outro acima da nossa vida. Mas Paulo ele está falando que nós precisamos viver a partir disso, porque essa é a vontade e essa é a palavra de Deus para mim e para você. Ele vai falar também lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 24, o seguinte: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Mais um desafio, mais uma palavra difícil de entender, difícil de colocar em prática, de descer para o coração. Buscar o bem do outro, não o seu próprio bem, no primeiro momento, mas buscar o bem do outro. Mas isso está diretamente relacionado com o ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele vai falar, quando ele vai pregar o seu sermão mais conhecido, o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ali entre os capítulos 5 e 7 de Mateus, ele vai falar exatamente sobre isso.
No capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus diz: assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus está falando o seguinte: eu preciso fazer primeiro aquilo que eu queria que fizesse para mim, independentemente do que estão fazendo com a minha vida. Essa aqui é a que os estudiosos chamam de a regra de ouro do cristianismo. É você fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse consigo mesmo. Veja que contracultural. É por isso que o teólogo John Stott vai dizer que o Sermão do Monte é a contracultura. É algo que não é simples de se explicar, não é simples de se colocar em prática, mas é algo que o Senhor Jesus, ele fala: as novas criaturas, quem é nova criação, quem vive na comunidade do Messias Jesus, precisa viver a partir dessa ótica, da ótica de colocar a vida do outro acima da sua vida. E, mais uma vez eu vou reforçar, não é fácil, é muitas vezes contraditório. Inclusive, nós estamos no Carnaval, e no Carnaval do ano passado, houve uma polêmica na internet, né? Uma cantora falou algo em um trio elétrico e envolveu a igreja, e foi algo que que repercutiu muito tempo. Recentemente tivemos outra polêmica. Parece que esse período é um período propício para polêmicas surgirem. Mas não foi exatamente nesse período, foi algumas semanas atrás, um antigo youtuber cristão, que agora ele não se considera mais cristão, falou a respeito da felicidade. Ele fala que Jesus Cristo, ele não traz felicidade para a vida dos irmãos e irmãs da sua comunidade, da comunidade de fé. Só que a gente que vive dentro desse ambiente, por mais paradoxal que seja, por mais contraintuitivo, contracultural que seja, a gente sente que somos felizes, porque Jesus Cristo nos transformou e através dessa transformação, Ele também transforma as nossas relações. Mas eu e você só sabemos que felicidade é essa, ou o quanto isso nos faz feliz através da experiência de fé. E nós somos felizes porque aquilo que nos faltava como seres humanos, assim como o escritor de Eclesiastes fala, que Deus colocou esse senso da eternidade, o desejo da eternidade nos nossos corações, aquilo que nos falta é exatamente Deus, é exatamente Jesus. E quando encontramos Deus através da vida de Jesus, que é a imagem desse Deus, que é a expressão exata desse Deus, nós somos de fato felizes. Nós somos felizes através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. A oração que eu faço para a minha vida e faço também para a sua vida é que nós nos dediquemos a essa transformação de mente, de coração, de alma, para que, além de Deus participar desse processo de nos transformar, nós precisamos também colocar essa diligência, esse esforço nessa transformação, e que essa transformação possa ser integral, que nós nos transformemos em novas criaturas nas nossas relações com os nossos irmãos e nossas irmãs, sabendo do nosso papel no meio da comunidade de Deus, mas que através disso a minha vida, a sua vida seja verdadeiramente uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele conduza as nossas vidas por caminhos de paz, de sabedoria, e nos encontramos amanhã às 6h30 da manhã na conta do nosso pastor Roberto, na roda de oração, e logo mais à noite, às 20 horas, teremos o nosso último encontro do Retiro Online. Deus abençoe a todos, até a próxima.